Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas e hoje a gente vai falar de equações de segunda ordem, equações diferenciais lineares de segunda ordem, mais especificamente das equações que são lineares homogêneas e têm coeficientes constantes. A equação de segunda ordem que tem coeficiente constante é uma equação extremamente simples. Por quê? Porque ela tem essa característica aqui, ó. Ela pode ser escrita como AY duas linhas mais BY mais BY linha mais CY igual a zero. Se vocês olharem isso aqui e analisarem ela de forma bem superficial, ela se parece muito com uma equação comum que todo mundo já deve ter resolvido alguma vez na vida, que é a equação do segundo grau. Então, a gente vai poder desenvolver a equação de ordem 2 que tem coeficiente constante por um método bem semelhante a uma equação do segundo grau, achando o valor do delta, e para cada tipo de delta específico nós vamos ter uma solução padronizada que nós vamos ver daqui a pouco. Pode ser o caso onde o delta é maior que zero, que nos dá duas raízes, o delta igual a zero, que nos dá uma raiz, e o delta negativo, que nos dá as raízes complexas. Tá? Então, por que a gente pode fazer essa solução através da equação de Bhaskara? Então, assim, nós temos visto aí em aulas anteriores que a equação linear de primeira ordem é uma equação dy dx mais a vezes y igual a zero. Esse a pode ser uma função de x também, sem nenhum problema. E uma solução para esse tipo de equação é o exponencial, que seria a constante 1 exponencial de menos ax. O exponencial é uma solução para a equação linear de primeira ordem. Tá? Então aqui, primeira ordem, essa equação pode ser resolvida com o exponencial. Verificou-se que existe a mesma relação da exponencial que resolve a linear de primeira ordem para resolver uma linear de segunda ordem. O teste que foi feito foi da seguinte forma: se a gente tiver um y igual ao exponencial de mx, nem precisa da constante aqui, y' é igual a m vezes exponencial de mx, e o y duas linhas é m quadrado exponencial de mx, né? A gente faz a derivada exponencial, repetindo ele e multiplicando pela derivada do expoente, que vai ser m, por isso esse m aqui na frente. Faz o processo de novo, a derivada do m vai dar m com esse m ao quadrado. Substituindo na equação que nós temos aqui em cima, é a que multiplica y duas linhas, que é m quadrado exponencial de mx, mais b, que multiplica o y', que é m exponencial de mx, mais o c, vezes y. c vezes o y, que é original exponencial de mx, igual a zero. A gente pode colocar o exponencial de mx em evidência, porque ele aparece nos três termos. Então, vai ser assim: a vezes m quadrado vezes exponencial de mx, dividido por exponencial de mx. Vai ficar am ao quadrado. b vezes m exponencial de mx, dividido por exponencial de mx, bm. c vezes exponencial de mx, dividido por exponencial de mx, c, igual a zero. Eu tenho um produto e quero verificar quando esse produto tem o resultado igual a zero. Ou quando o primeiro termo é zero, e isso aqui não vai acontecer porque o exponencial de mx sempre vai ser diferente de zero, ou quando o segundo termo é zero. Então, nesse caso aqui, am quadrado mais bm mais c igual a zero vai resolver a nossa equação diferencial de ordem 2 aqui de cima. Tá? Então, nós podemos resolver a equação através de uma equação de segundo grau. Essa equação aqui, que a gente vai reescrever a nossa equação nesse formato, é chamada de equação característica ou equação auxiliar da equação diferencial. Certo? Então, essa primeira parte aqui é só para justificar. Vocês não vão precisar utilizar isso. Tá? Nós vamos dividir a solução em três classes, que são essas aqui. Certo? Nós temos as seguintes classes. Primeiro,
Raízes reais distintas, ou seja, duas raízes diferentes. A raiz vai nos dar um delta maior que zero. Quando nós tivermos o delta maior que zero na resolução do Bhaskara para resolver a equação auxiliar, nós vamos ter esse formato de solução. y1 igual a exponencial elevado a m1 de x e o y2 exponencial elevado a m2x, sendo que m1 e m2 são as raízes da equação. Então, achou a solução 2 e 3. Vai ser y1 igual a exponencial de 2x, o y2 igual a exponencial de 3x. Beleza, está pronto. Se o exercício pedir algo a mais, a gente pode formar o conjunto fundamental de soluções, mas aí a gente precisa garantir que essas soluções são linearmente independentes. Para isso a gente tem ferramenta que é a verificação através do Wronskiano, por exemplo, se for simples de fazer. Então, se elas forem LI, a gente pode fazer uma combinação linear delas. Constante 1 vezes o y1, que é o exponencial de m1x, constante 2 vezes o y2, que é o exponencial de m2x. Se as raízes forem iguais, e nós tivermos duas, eu falo de duas porque já nas próximas aulas a gente vai ver equações de ordem 3, 4 e superiores. Se nós tivermos duas raízes iguais, nós vamos escrever a primeira raiz exatamente igual a que a gente viu aqui nas raízes reais distintas, o y1 igualzinho, só que a segunda solução vai ser dada através da multiplicação por x. Então vai ser assim, se as raízes forem iguais, achei lá 2 e 2, vai ser a nossa solução y igual a constante 1 exponencial de 2x mais constante 2x exponencial de 2x. Aqui, ó. O que a gente acrescenta? É o x. Esse x é o que vai diferenciar essa solução individual dessa solução individual, porque elas são iguais. Se houvessem 3, vai ser a primeira sem x, a segunda com x na primeira, a segunda com x quadrado. Se fossem 4 raízes iguais, 100x, x na primeira, x ao quadrado e x ao cubo. E o restante, o esqueleto dela, sempre igual. Não tem erro, tá? Colocou duas raízes iguais, super simples. A primeira escreve no formato normal, como a gente viu no anterior, e a segunda multiplica por x. Terceiro caso, as raízes complexas conjugadas. Tá? Então, quando o nosso delta for menor que zero. Quando o delta for menor que zero, m1 e m2 forem complexas, a gente vai escrever da seguinte forma. m1 igual a alfa mais i beta e m2 igual a alfa menos i beta. Algumas vezes a gente vai utilizar a escrita diferente. Pode ser alfa mais beta i e o m2 como sendo alfa menos beta i. Sem problema, tá? O que a gente tem que lembrar sempre é que o alfa e o beta são reais e o beta sempre vai ser positivo. Por que que eu alerto isso? Porque a gente vai ter o mais e o menos na frente do beta. E tem que cuidar na hora de não levar para a solução o beta como mais ou menos. O beta vai ser sempre positivo, tá? Essa é uma dica valiosa. Tem que cuidar para não perder isso. E o i ao quadrado é igual a menos 1, né? Dos números complexos aqui para a gente eliminar a raiz negativa. A solução vai ser dada por y1 igual constante 1 exponencial de alfa mais i beta vezes x mais constante 2 exponencial de alfa menos i beta vezes x. Tranquilo demais. Vocês vão observar a equação, vão ver em qual dos três formatos ela se enquadra e vão resolver o Bhaskara. Basicamente vai ser isso. Veja nossos exemplos de agora. Nós temos aqui, resolva as equações diferenciais de segunda ordem. A nossa primeira equação aqui é a seguinte. 2y, duas linhas, vou copiar ela aqui. 2y, duas linhas, menos 5y' menos 3y igual a zero, certo? Essa é a nossa equação diferencial, beleza? O que a gente pode fazer para ter um procedimento padrão? Primeiro, equação característica ou auxiliar. Escreve a equação característica para vocês poderem utilizar o Bhaskara, porque a gente não pode utilizar diretamente o Bhaskara dentro de uma equação de segunda ordem, porque a gente vai perder a formalidade matemática.
Eu escrevo a equação característica para entender o que está acontecendo e aí utilizo ela na resolução, beleza? Então, a equação característica vai ser 2m ao quadrado, 2, esse aqui a gente pode trocar por m, por exemplo, não é obrigatório, tá? Pode ser qualquer outra variável, eu vou usar o m porque a gente já relaciona com m1 e m2 da solução. Menos 5m menos 3 igual a 0. E aí a gente resolve Bhaskara, que vai ser m igual menos 5 mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é menos 3. Se eu tiver que fazer Bhaskara em outra, a gente vai fazer mais imediato, tá? Fechado aqui. O nosso m é igual menos com menos mais, raiz, 5 ao quadrado 25, segura ele lá, menos 4 vezes 2, 8, menos 8, vezes menos 3, 24 positivo, mais 25, 49. Dividido por 2 vezes 2, 4. M igual 5 mais ou menos raiz de 49, que é 7, dividido por 4. Só a equação de Bhaskara aqui, tá? M1, 5 mais 7 sobre 4. M2 igual a 5 menos 7 sobre 4. Tranquilo? 5 mais 7, 12, dividido por 4, 3. 5 menos 7, menos 2 sobre 4. Que a gente pode dividir por 2 e escrever como sendo menos meio. Beleza? Aqui a gente volta a usar a tabela, né? O nosso delta aqui, esse é o delta é maior que zero. O delta é maior que zero, nos deu duas raízes diferentes. Eu vou utilizar esse formato aqui, ó. Duas raízes distintas, constante 1 exponencial de m1x, constante 2 exponencial de m2x, desde que eu valide que é LI. As soluções individuais, exponencial de m1x, exponencial de m2x. Tem o m1, tem o m2, beleza. A nossa solução, as nossas soluções são y1 igual constante 1 exponencial de m1x e o y2 constante 2 exponencial de m2x. São duas soluções distintas. Se o exercício pedisse algo a mais, pedisse para a gente formar o conjunto fundamental de soluções, por exemplo, eu ia fazer a verificação. Eu ia fazer um Wronskiano com essa e com essa solução, verificar se ele é diferente de zero, e se isso for verdade, aí eu faço a solução através da combinação linear. Aqui não precisa, não foi pedido. Letra B. M quadrado menos 10m mais 25. Ela já está escrita como equação característica, tá? Eu poderia pensar nela anterior a esse passo como sendo um y duas linhas, menos 10y' mais 25y igual a zero. O que vai acontecer aqui? Nós vamos desenvolver ela. Se a gente quiser fazer só o delta, dá para fazer só o delta. Tá? Se quiser fazer tudo, dá para fazer tudo também. M igual menos b, mais ou menos raiz de b, que é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 25. Tudo isso vamos dividir por 2 vezes a. Aqui já dá para a gente ver o que acontece com o delta, né? Ó. O delta, que está aqui, m igual menos com menos mais, 10, mais ou menos raiz de 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 1, 4, vezes 25, 100, dividido por 2. O que a gente chega à conclusão aqui é que o nosso delta é igual a zero. Tá? Quando o nosso delta é igual a zero, a gente vai usar o caso 2.
Então aqui, m igual a 10, mais ou menos, raiz de 100 menos 100, que é raiz de 0, dividido por 2. m1 igual a m2, que é igual a 5. Vou voltar aqui a tabela. Quando as raízes forem iguais, o que a gente vai fazer? Constante 1 exponencial de m1x, constante 2x exponencial de m1x. Super tranquilo. Y igual constante 1 exponencial de m1x mais constante 2, como são duas iguais, a segunda multiplica por x. Constante 1x mais constante 2, constante 1 exponencial de 5x mais constante 2x exponencial de 5x. Beleza? Tranquilo demais, né? Tá pronto esse aqui também. Fechado. Vamos fazer um terceiro caso agora. Deixa eu ver se eu tenho. Puxo ele aqui. Y duas linhas menos y linha mais y igual a 0. Vamos fazer ele aqui embaixo. E é para ter um caso de cada, né? Um delta positivo, um negativo e um igual a 0. Y duas linhas mais y linha mais y igual a 0. Beleza, vamos resolver. Então nós temos aqui m quadrado mais m mais 1 igual a 0. Equação característica aqui, tá? Equação característica. Resolvendo Bhaskara aqui, nós temos menos 1 mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Beleza? Se vocês ficarem meio perdidos aqui no Bhaskara, tem vídeo na playlist de matemática básica sobre a equação do segundo grau. Tá? Aqui é 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 3. Aqui, dividido por 2. Olha o nosso delta aqui. Ó. Nosso delta é menor que 0. Tá? Nós vamos ter que analisar aí o que vai acontecer. M igual. Bom, aqui a gente vai ter que utilizar o i ao quadrado igual a menos 1. Como é a primeira vez que a gente faz aqui, eu vou fazer passo a passo, mas a ideia depois é que vocês batam o olho e já saibam o que está acontecendo, tá? M igual menos 1, mais ou menos. Dentro dessa raiz, eu vou trocar o menos 3 por 3 vezes menos 1, certo? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Alterei nada aqui dentro, pode fazer essa operação sem problema. E eu estou fazendo passo a passo para vocês enxergarem de onde vem. M igual menos 1, mais ou menos. O 3 vezes menos 1 aqui, continua dentro da raiz. E o menos 1, eu vou trocar por i ao quadrado, em forma de produto, dividido por 2. E isso me ajuda em que aspecto? Agora eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes. Tá? Então fica m igual menos 1, mais ou menos, raiz de 3 vezes raiz de i ao quadrado, dividido por 2. Certo? E então, vou fechar ele aqui, m igual menos 1, mais ou menos. O raiz de 3 não tem o que fazer, ele vai ficar. E o raiz de i ao quadrado aqui, eu posso cancelar o 2, que é o expoente, com o índice da raiz, que é 2. Vai ficar aqui, ó. Tudo isso dividido por 2. Então, nosso m é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2. Se vocês quiserem deixar escrito de uma forma bem simples para identificar, vai ficar assim, m igual a menos 1. Esse 2 aqui é denominador por menos 1 e para o raiz de 3i. Então, eu vou colocar menos meio, mais ou menos, raiz de 3i dividido por 2. Certo? Só separei aqui. Por que eu separei dessa maneira? Para que vocês identifiquem bem quem são os termos. Que esse primeiro termo, menos meio, é o alfa.
e que o raiz de 3 sobre 2 é o beta. Lembrando que não vai interferir o mais ou menos aqui, porque o beta é sempre positivo. No caso 3, a gente vai usar essa solução dada aqui, ó. Y igual constante 1 exponencial de alfa mais i beta x mais constante 2 exponencial de alfa menos i beta x. E aí pode usar, ao invés do i beta, pode usar o beta i, né? Conforme eu fiz aqui. Fica mais bonitinho até. Então, a nossa solução é a seguinte. Y, vou colocar ela aqui, solução. Y igual constante 1. Eu vou, antes de resolver ela aqui, eu vou dar um método alternativo, vamos dizer assim, para a solução. Vou escrever ele aqui, ó. Método alternativo. Ele fica mais compacto até, tá? Mas não é obrigatório. Vocês podem usar esse aqui sem problema. Se for usar o alternativo, o que ele faz? Ele coloca em evidência os elementos utilizando a fórmula de Euler, tá? Então aqui vou colocar o método alternativo por Euler, tá? Dá para usar, até recomendo. Deveria ter colocado ela aqui também para vocês. Exponencial de alfa x, constante 1 cosseno de beta x mais constante 2 vezes o seno de beta x. Dá para fazer pelas duas, tá? Pode ser por essa aqui, se vocês escreverem por essa aqui, totalmente correto, ficaria ali para nós constante 1 exponencial de menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2x, mais a constante 2 exponencial de menos meio menos raiz de 3 sobre 2 i vezes x, sem problema. Essa aqui é mais compacta, então dá para usar essa aqui sem problema também, tá? Então vai ficar assim, y igual exponencial do alfa, que é menos meio, x vezes constante 1 cosseno do beta, beta sempre positivo, tá? Raiz de 3 sobre 2x, mais constante 2 seno do beta, que é raiz de 3 sobre 2x. Bem escrita dessa maneira, tá? Finalizado aqui o exemplo, finalizada a solução, a gente tem as três maneiras de fazer. Dá para fazer por qualquer um. Essa última dá para fazer pelos dois caminhos, dá para fazer por aqui, dá para fazer por aqui, aí depende de vocês no momento da solução. Para o que a gente pretende fazer no próximo